Muito bem, pessoal. Estamos de volta depois desse período aí de recesso, né? Para a gente continuar aí a trabalhar história do pensamento cristão no período contemporâneo. Voltando à nossa disciplina, História do Pensamento Cristão Contemporâneo, a gente está fazendo uma revisão, lembram? Revisão historiográfica para a gente poder ter as coisas muito bem elaboradas e harmoniosas em termos de pensamento para todos nós. E como é que a gente vai trabalhar nessa nova ferramenta, nessa plataforma aí? A gente vai trabalhar a aula em 4 partes. Então, uma aula vai ser composta de 4 partes, em torno de 10, 15 minutos cada parte, para que não fique muito cansativo para vocês e para que a coisa caminhe, né? Bem suave e a gente consiga trabalhar aí, na medida do possível, tudo que é o conteúdo que a gente tem para vocês, tá bom? Então vamos começar, vamos relembrar aqui. Eu queria, antes de tudo, a gente relembrar uma definição de história do cristianismo, história do pensamento cristão, que o Diarmaid McCallum, ele fala, né, aquele professor de Oxford, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, a história do cristianismo tem sido um incessante renascimento de um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. Para alguns, como as igrejas ortodoxa e oriental, os encontros têm sido feitos através de ritual, tradição ou a intimidade mística. Já para os católicos ocidentais, é por meio da obediência à igreja. Para os protestantes, que somos nós, através da Bíblia. E é essa variedade que o Diarmaid vai falar que é tão marcante na jornada do cristianismo. Por que eu quis começar com isso aqui? Para a gente pensar o seguinte, pessoal, é sempre um aspecto cultural envolvido, histórico, político, econômico, na história do pensamento cristão, porque a gente não pode se perder nisso, senão a gente precisa fazer essas assertivas e essas conexões para que o nosso pensamento ele seja o mais embasado possível, tá bom? Então vamos relembrar? Primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é a noção de paradigma, lembram? O que é paradigma? É um conjunto de regras, normas, né? Que um grupo social ele estabelece para poder conviver, para poder caminhar de maneira harmônica. Quando a gente pensa esse conceito do paradigma por um aspecto mais macro, mais ampliado, a gente tem paradigmas de civilizações e de sociedade. E ao longo do período da história humana, né, os historiadores perceberam que em determinados momentos históricos houve quebra desses paradigmas. E essas datas ficaram marcadas para que a divisão histórica ela fosse então desenhada. Então a gente começa com 476 depois de Cristo. Antes de 476 eu tinha um período chamado de Antiguidade ou Idade Antiga, a era dos grandes impérios, né? A era do Império Egípcio, sobretudo, né? Foi aí 3.000 anos de civilização egípcia. Então, perceba comigo que é um período muito grande, né? Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas muitas coisas, acho que foi com vocês, com a turma de vocês, que muitas coisas que a gente percebe hoje em dia ainda são influências egípcias, né? Legados egípcios. Depois eu tenho o Império Assírio, em seguida o Império Babilônico, depois o Império Persa
depois dos persas eu tenho os gregos e por fim os romanos. E é exatamente aqui onde a gente vai se ater, porque a partir da queda do Império Romano que há uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma, e que os historiadores vão chamar esse momento de Idade Média, a Idade Média. A Idade Média ela tem uma característica cultural importante, que é o pensamento que norteia toda a Idade Média, em um período mais e menos, né, alguns momentos mais e menos, mas é esse momento que norteia quase 1000 anos de história, que é o pensamento cultural do teocentrismo. Eu gosto de falar cultural, pessoal, porque às vezes a gente pensa muito só no aspecto religioso da coisa, né? Mas é o aspecto cultural que vai reger todo o pensamento religioso, social, psicossocial da sociedade medieval. E o que é interessante a gente relembrar também? Com a queda do Império Romano, se alguma coisa cai, eu preciso colocar no lugar. Houve um vácuo de poder aí nesse momento, né? Então, a partir desse vácuo de poder, o que acontece? Eu tenho que colocar algo no lugar. E quem fica no lugar? Quem é que recebe de herança do Império Romano toda a estrutura, o processo de institucionalização, os conceitos? É a igreja. Então, esse pensamento teocêntrico que eu tinha falado para vocês, que é medieval, né? Que é o cerne do pensamento medieval, dizia o seguinte, que Deus tinha o destino do homem nas mãos. Lembram? Algo que é interessante a gente lembrar é que quem é que vai direcionar a sociedade para aquilo que Deus desejava? Exatamente, a igreja. A igreja, ela advoga, né, o direito de administrar os méritos de Cristo. Uma coisa bem interessante para a gente pensar na Idade Média. A Idade Média ela é muito baseada em duas coisas. O próprio Justo Gonzalez fala sobre isso, a questão do perdão dos pecados, né? E a questão do céu, para que eu possa ir ao céu, a questão do batismo. Então, é uma série de conceitos que a Idade Média trabalha, vinculados aí ao próprio teocentrismo, que norteiam todo esse período, né? Lembrando que a Idade Média ela é dividida em dois momentos, né? Em dois momentos. Ela é dividida em Alta Idade Média, que vai dali do 5º século até o século X, mais ou menos, e depois a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XIII. Depois eu tenho o século XIV e XV, que é o Renascimento, mas a gente vai falar isso mais um pouquinho à frente. Então, olha que interessante. O pensamento que norteia todo esse período de 1000 anos, praticamente, é o teocentrismo, né? Ele vem junto com alguns outros conceitos interessantes, que era o sistema de crenças, a questão do olhar para o passado. Lembram? Eles estão sempre pensando na teologia que os pais da igreja fizeram, os pais apostólicos fizeram, tudo aquilo que os santos do passado fizeram. Então, estão sempre olhando para o passado, sobretudo os monachos, né? Os monges. E aí eu tenho, nesse momento, algumas características que vêm junto com o teocentrismo, que é a visão do passado, sistema de crenças, dogmatismo exacerbado, a vida é mais lenta, né? A vida é mais lenta, contemplação, lembram? Contemplação. E também uma coisa que é muito interessante nesse período medieval é que acontecem 3 episódios, existiram outros, tá? Mas a gente gosta de elencar pelo menos 3 episódios interessantes que nortearam
na verdade, foi o pontozinho de inflexão, de mudança da Idade Média para o Renascimento e Idade Moderna, que foram 3 eventos. Vamos relembrar esses 3 eventos? E aí eles aconteceram na Baixa Idade Média, ali pelo século XIII, pelo século XI, por ali. Primeiro foram as Cruzadas, né, onde o europeu teve contato com o mundo árabe, que era extremamente científico, e foi um choque cultural. Depois disso, eu tenho as ordens mendicantes ali, os dominicanos e os franciscanos, por volta do século XII, XIII, e em seguida eu tenho a peste negra. Lembram? Que dizima 50% da população. É interessante lembrar da peste negra porque a gente está vivendo um momento muito atípico agora, 2020, né? Eu penso que a gente nunca mais vai ser o mesmo, viu, pessoal? Nossa geração está sendo marcada por esse vírus aí, Covid-19, e isso está dando uma pitada para a gente do que os medievais viveram naquela época, tá? Então, eu tenho também uma coisa importante, que nesse processo de transição aí, de finalzinho de Idade Média para a Idade Moderna, eu tenho já a formação das próprias universidades, a questão educacional e todas essas características, tá bom? Essa então foi a Idade Média. A gente já continua para um outro, para a gente avançar um pouquinho mais aí nesse período.